7 passos para que você tenha o melhor semestre de todos na universidade. Seria muito bom que durante esse semestre você pudesse desenvolver o máximo do seu potencial, que você pudesse extrair o máximo de aprendizado e que, além disso, você também pudesse ter as melhores notas, descansar mais, aproveitar mais o seu dia a dia, os seus relacionamentos. Aqui é uma visão básica, geral, de tudo que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar muito sobre potencialidades. No final, eu vou falar sobre um curso intensivo para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nisso e vamos concluir o nosso trabalho de hoje. Bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês a coach Debbie Levy, que é uma coach de vida e de negócios e que lidera trabalhos na Harvard Extension School, com alunos também de lá, desenvolvendo habilidades nesses alunos para que eles possam render mais, para que eles possam ser mais produtivos, mais felizes, atingirem suas metas de modo melhor. Então, essa era a surpresa que eu tinha para hoje. Eu não divulguei que Debbie estaria presente nesse webinário. Debbie, please say hi to our students. All right. Hi, everybody. I'm thrilled to be here, and I think Jose has overstated my skills, but I'm excited to do some work with you next week and introduce you to positive psychology, and most importantly, give you very practical tools that you can use immediately to help you with your stress, your time management, and to help you improve your overall well-being. Good. And I want to give a homework assignment because that's the kind of person I am. It's going to be a simple homework assignment, and this assignment is going to help you get ready, introduce you to positive psychology. So the assignment, if you choose to do it, we're not going to grade you or collect it, is to write down 3 good things that happen every day for the next week. That's all. Pessoal, ela disse que está muito feliz também, está trabalhando conosco. Semana que vem nós teremos um workshop que ela vai liderar. Disse que é uma pessoa muito prática e que gostaria que vocês já começassem a fazer deveres de casa para que vocês possam realmente desfrutar dos benefícios da psicologia positiva. Uma coisa que ela acabou de falar é você escrever 3 coisas boas que aconteceram no seu dia antes de você ir dormir. A cada final de dia você vai escrever isso daí. E você pode começar a fazer isso a partir de hoje. Tudo que nós estamos falando é para atender uma demanda que é dos estudantes. Problemas relacionados a tempo para estudar, estresse, uma rotina puxada de estudos, problemas no rendimento escolar, ansiedade, uma grade curricular pesada, cobrança da família, sono, notas, problemas de concentração. Todos esses pontos, quando bem conduzidos, bem controlados, eles podem gerar um grande benefício, um grande salto de estudo. Esse projeto surgiu exatamente para isso. Mas eu nunca tinha pensado em ensinar essas habilidades. Mas me lembrei que eu estava fazendo 20 anos de ensino e resolvi, então, escrever um livro sobre o que ensinam as melhores faculdades do mundo. Eu fui no site da Harvard e, navegando nesse site, eu descobri a coach Debbie Levy, descobri que ela faz trabalhos junto aos estudantes, para que eles possam controlar a ansiedade, o estresse, dormir melhor, terem uma melhor qualidade de vida, aprenderem a fazer isso e extraírem o máximo de si próprios. Então, eu preciso agradecer a Debbie pela disponibilidade que ela teve em responder os meus e-mails e em estar junto comigo nesse projeto. Well, good. And did you tell them about the strengths test? And yes. They can take it? Yes. Oh, good. Well, I'm happy to talk about the strengths. So let me just talk about strengths by example of how I use them today with a client. Okay, so a few things. So we know that these strengths happen in all cultures,
and we know that we all have a degree of these strengths. Okay, so the strengths are 1 to 24, and our top strengths are considered our signature strengths. Okay, so those are the things that are easiest for us to do. Ela está dizendo que os pontos fortes são muito importantes. Esses pontos fortes não são uma característica exclusiva de um determinado povo. Elas existem em todo ser humano e que você pode utilizar de diversas formas. São 24 pontos fortes e você pode fazer isso através da internet, um teste. Ela perguntou se eu tinha dito para vocês, eu disse que sim. Ok, Deb. So when you look at strengths, what we're doing is shifting the focus. So usually people look at what's not working and how do they improve their weaknesses. Então, então, ela está dizendo que muitas vezes as pessoas olham para as suas fraquezas e não para as suas potencialidades. Go ahead, Deb. And with this approach, the place that we start is learning more about your strengths, and we think about the top 5 strengths as your signature strengths, and figuring out how you can use them to improve your performance, your well-being, and using them to start when you tackle any problem or issue. Ok, então ela está dizendo que você descobriu os seus 5 pontos fortes e utilizar, você vai aprender muito com isso. E isso vai te ajudar a ter uma performance muito superior. E ter um bem-estar muito maior também. Isso vai lhe ajudar em todos os pontos da sua vida. So when I meet with clients, how I start by using this test is I ask them to look at the top 5 strengths and think about how they already use them. And I'll say, and the assignment I give people that I give to you today, another piece of homework, is to each day pick one of your top strengths and notice how you use them. Então, ela está falando aqui de algo que você pode fazer em termos práticos e que ela faz com os clientes dela, que é você, ao longo do dia, prestar atenção nos seus pontos fortes e anotar a cada dia como você usou esse ponto forte. Good. So that's an important muscle. It's a very important muscle to have, which is to be aware of your strengths and to start noticing them. Muito bem. Ela falou que é um importante músculo. Observe, um músculo é algo que você desenvolve. Então você não vem com essa história de dizer que você não tem ponto forte. Todo mundo tem algum ponto forte. E ele é como um músculo que você pode desenvolver. Because once you notice them, right? So the first is really to increase your awareness. You can begin to think about how to apply them. E uma das coisas mais importantes é você começar a aprender como aplicar os pontos fortes. For myself, one of my top strengths is humor. My second strength is creativity. My third strength is love. And my fourth strength is kindness. And my fifth strength is leadership. So humor. Humor. Os pontos fortes dela são, o primeiro, humor. Second. Yep. Creativity. Criatividade. Third. Third is love. Amor. Fourth is kindness and generosity. That's one. Kindness and generosity. O quarto é gentileza. And the fifth is leadership. E o quinto é liderança. Perfeito. Perfect. That's good. So what that means is I'm at my best when I'm using one or more of those strengths. Okay, so that's when I look good, I feel good, I'm really more successful when I'm using those strengths, and I have fun doing it. So in my work, when I'm presenting and thinking about things creatively and being kind and generous, it's a joy for me to do.
Então, ela disse que uma das coisas que faz ela se sentir melhor é ela usar um ou mais desses 5 pontos fortes. E isso ela usa no trabalho, isso dá alegria para ela nas atividades que ela faz. Good, good. Okay. So I have more to say on that, but that might be a good introduction. We'll talk about more in the workshop. So I encourage people to just start noticing their strengths before the workshop next week. Ok, então ela disse que tem muito mais para falar sobre esse ponto, mas que vai fazer isso em outro momento. Ela encoraja todo mundo a conhecer os seus 5 principais pontos fortes e a exercitá-los no dia a dia. Tá? Isso é uma ferramenta muito simples e poderosa. Thank you, Deb. Ok, pessoal, então eu tenho uma pequena surpresa ainda para vocês e é por isso que nós estamos nesse workshop aprendendo com a Deb Leve e com coisas que eu tenho pesquisado, técnicas, práticas que nós podemos aplicar que vão transformar você e fazer com que você alcance pontos muito mais altos. Talvez você não tenha nem pensado em chegar tão longe, mas usando essas ferramentas simples, você pode chegar muito mais longe do que o que você sonhou. A educação positiva é algo que tem sido discutido no mundo todo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, as pessoas que são curiosas, as pessoas que exploram novas coisas, que se perguntam no seu dia a dia, têm um entendimento mais profundo, são mais ativas no que se refere ao interesse do aprendizado. Então, estimular a curiosidade é fundamental. Se você não é uma pessoa curiosa, não se preocupe. Existem técnicas que podem lhe ajudar a desenvolver esse potencial. Outra coisa muito importante é a gratidão. Você reconhecer o que as outras pessoas realmente fazem por você e ser grato por isso. E não só pelo que as pessoas fazem, mas por fatos que acontecem ao seu redor. Tem pessoas que sempre estão sonhando com coisas boas, novas, valiosas, mas não valorizam as coisas que já têm, que já possuem. As pessoas não merecem receber coisas novas. Grit é algo que eu fiquei realmente muito impactado, porque eu assisti uma conferência no TED Talks de uma especialista falando sobre isso daí. O que é isso? É você terminar o que você começou. É você ter perseverança para você ir até o fim. Se você não tem isso, quero lhe dar uma notícia também. Isso pode ser desenvolvido através da educação positiva. Uma mente chamada Growth Mindset, que é uma mente que pensa em crescer. Quando você pega os desafios que surgem e você encara esses desafios com otimismo, você acredita que você pode ser mais inteligente, que você é capaz de falar e de você aprender sobre novas coisas. Otimismo, encarar as coisas com a perspectiva de que elas podem dar certo. Propósito. Esse é um dos pontos mais difíceis. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira e não entendem a sua missão. Se você não sabe qual é a sua missão, você precisa parar e dedicar muita atenção a isso. Você não pode, como diz Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. Você precisa investir no seu propósito, porque isso é uma razão pela qual lutar. E todos nós temos algum propósito. E existem técnicas para que você consiga identificar qual é o seu. Autocontrole, inteligência social, para que você possa lidar com situações mais difíceis e interagir também com as pessoas. E disposição, uma pessoa entusiasmada, que fica excitada, fica animada, com energia e revigorada com o ambiente ao seu redor. Esses são pontos que estão sendo muito estudados hoje em dia. Aqui está outra plataforma que eu tenho estudado muito sobre o Growth Mindset. São pesquisas científicas que estão por trás disso. Essas pesquisas mostram como os estudantes podem se motivar através de uma educação positiva que gere esse tipo de pensamento. E essa é uma palestra que eu quero que vocês anotem, para vocês assistirem depois.
no TED Talks, de Angela Lee. Ela escreveu sobre a perseverança, sobre o que é o grit e a importância disso. Basicamente, ela pegou crianças que desistiam facilmente diante de desafios, comparou com outras que perseveravam em pequenos desafios, pequenas tarefas, ainda em idade escolar, infantil, e estudou essas mesmas pessoas muito tempo depois. E ela viu que as pessoas mais bem-sucedidas na vida eram aquelas que não desistiam fácil das coisas, que tinham mais perseverança. E ela, então, não só fala da importância disso, mas de como você desenvolver paixão e perseverança. Qual o poder que existe nessas duas coisas. E para que vocês tenham ideia, ao redor do mundo, muito se fala sobre isso. Agora, no mês de julho, daqui a 2 semanas, vai ter em Dallas um festival de educação positiva. Você já pensou o que é isso? Um monte de coisa também eu li nesse livro, que eu já recomendei para vocês. É o curso mais concorrido da Universidade de Harvard, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E existe muita evidência científica a respeito de como essas ferramentas simples podem ser trabalhadas nas escolas para o desenvolvimento dos estudantes, dos alunos. Porém, daqui que isso tudo vire uma realidade, que todas as escolas façam isso, vai demorar muito tempo. Então vejam, aqui eu tenho o 5º ponto. Vai aqui nesse site, viame.org, e faça seu teste. Esses são os meus 5 pontos fortes. Criatividade, gratidão, honestidade, esperança e perspectivar. Perspectivar é você ter uma visão que faz sentido para as coisas. E eu fico muito feliz em poder usar esses meus pontos fortes. E eles me ajudam no meu dia a dia a ter um dia com mais energia, com mais vigor, a ter mais satisfação com as coisas que eu faço. Isso daí tem feito muita diferença no meu dia a dia e eu encorajo todos vocês a fazerem. Isso tem aqui em português, tá? E eu quero arrumar um jeito de mandar esse arquivo para vocês. Veja, as evidências mostram que esses pontos fortes ajudam você a traçar objetivos poderosos. As pessoas conseguem empregos mais facilmente. As pessoas são mais felizes, são menos depressivas quando elas conhecem e usam seus pontos fortes. Isso gera mais bem-estar, menos estresse, mais ânimo. É óbvio que isso tudo vai ajudar no aprendizado. Nós temos esse site, que é onde você faz a pesquisa, pelo Chris Peterson e Marty Seligman, onde você pode ver quais são os seus pontos fortes. Deb, if you want to talk anything, please. So two things. So I will we'll have some form of workbook for you at the seminar webinar, so you can do some of these activities. And as you look into, as we begin to talk about positive psychology and strengths, you know, as a coach, I have people think about what their goals are, right? So these tools are all interesting, and I mean, I love studying and reading, and we can see Jose does too. I mean, it's such an exciting field because it's based on practical tools that you can use. So I use this in my coaching practice to help apply them to change. So as a coach, I'm helping people move from point A to point B, and these are the tools I use to help people move forward. Ok. Deb disse que essas coisas são muito poderosas quando são postas em prática e que o trabalho dela como coach é ajudar as pessoas a traçarem seus objetivos e a saírem de um ponto A e chegarem no ponto B de um modo sem desvios, de um modo reto. And one more thing. And so for the workshop, and I have to tell you guys are getting a lucky package here because we're giving you good preparation to get the most out of the workshop, is to think about, you know, what is a current struggle, issue, goal you have
that you need some help with and you'd like to apply these to. Okay, so for example, I'm helping a couple of clients who are in the process of doing a little career changing. Okay, they're at the stage where they want to do something different or they want to take their career to the next level and they have a specific goal. And so when they have the goal, from there, I start helping them apply these tools to their process. Ok. Ela está falando que ajuda alguns clientes que querem mudar, por exemplo, atividade ou que querem chegar a um ramo maior, a um nível maior em suas atividades com essas ferramentas. E para isso, ela precisa que a pessoa tenha objetivos claros. E o trabalho dela também é ajudar a pessoa a identificar, a enxergar quais são esses objetivos. Tem one question here. How do you work the weakness of the people? So the same way you look at your top strengths and see how you use them currently, you also look at the lesser strengths, okay? So I call them lesser strengths, not weaknesses. Ela disse que do mesmo jeito que você consegue ver seus 5 pontos fortes, vai ter os seus 5 pontos mais fracos. Mas ela não chama pontos fracos, ela chama pontos menos fortes. Good. So you go through those, I say look at the bottom 5 and just start thinking about how those come up in your life. Okay, so for example, for me, one of them is perseverance. Okay, so the ability to work hard. Now, I am capable of it, but since it's a lesser strength, it just means that I have to work harder to do it. Ela está dizendo que um dos pontos fracos dela, por exemplo, não é ponto fraco, um dos pontos menos fortes é perseverança, mas que ela identificou isso e que ela investe para melhorar, mas que isso exige dela um trabalho muito duro. So just being aware of that lets me know that no, I'm not lazy, right? But there's nothing wrong with me, but if there's a project that takes effort, I have to plan a little more, I have to be more thoughtful, and I know it's going to take more effort than someone who has perseverance in their top strengths where it's easy for them to sit down and work 14 hours a day. Ela está dizendo que não tem nada de errado em você ter um ponto menos forte, perseverança para ela é um desses, e que ela não se sente ruim com isso, pelo fato de ela ter descoberto isso. Ela descobriu, ela sabe que esse é um ponto não tão forte, mas isso permite ela se planejar melhor para fazer trabalhos que exigem mais, vamos dizer, perseverança, né? Mais horas de trabalho. Então ela consegue se planejar melhor para isso. And you also can work on a strength. So by being focused, you can pick a lesser strength and you could say, I want to improve it, right? So there's things you can do. An example is self-regulation, and those are two that are low in the general population. So there's things you can do to improve your self-regulation, and so there's strategies to do that. It's the next question here. It's exactly about that. If you don't have one strength, how can you improve it? Eu disse para ela que a pergunta de Keila é exatamente essa daqui. Como é que faz para desenvolver um ponto que você não tem? Então, os pontos você pode desenvolvê-los com esforço, com disciplina. Você pode transformar aquilo que era difícil para você em algo um pouco mais fácil. E pode até subir aquele ponto de nível. Conhecendo aquilo, você usa estratégias para você melhorar. So I can give 2 examples. So one is around self-regulation, right? So the ability to kind of stay focused, control thoughts. One thing we know is if you do some sort of time log or money log or food log, and that means you write down everything you spend in a day, everything you do in a day, everything you eat. So just that act will help build that muscle. Ela está dizendo que
Dois exemplos práticos, um é no autocontrole, quando no autocontrole, e outro, por exemplo, pessoas que gastam muito dinheiro, anotar as coisas durante o dia pode ajudar você a controlar melhor esses impulsos, né? Good. And the last one. So my number one strength is humor, right? So that's natural. When I had actually one of the leaders in the field who developed this test, his name is Chris Peterson. He's no longer with us, and he wanted to work on humor. Okay, it was low for him. So what he did is he made an effort to be with funny people, watch comedies, watch funny movies. So just exposing himself to humor helped him study it and learn about it. Ela disse que quando você quer também desenvolver uma habilidade dessas, você pode procurar conviver com pessoas que as tenham. Então, ela falou o exemplo de uma pessoa que tem uma questão com o humor e que começou a ver mais filmes de comédia, conviver com pessoas que têm um grande senso de humor, e isso o ajudou a desenvolver esse ponto. And I guess one last comment to help. So my client today, he was high on perseverance. Okay, so he's able to work hard, which is great. It's a great skill, it's a great strength to have. Now he's doing a job search, and he's very low on bravery. Okay, so we know that to do this, he's going to need more bravery. So just by naming that, I assigned him to just learn about bravery, go to the VIA strengths and read about it. So we've already identified that that's going to be a strength that he'll need for this process. So it's helpful to kind of know them, and when you know you're low, you know, how do you, again, build that muscle? Ela falou que tem um cliente dela que também tem uma questão com bravura, e essa questão com bravura ele precisa desenvolver, e para isso ele lê muita coisa sobre esse assunto, e identificando que ele tem essa questão, essa necessidade, ele consegue então suplantar. Eu só acabei de ver meu resultado, deu como pontos positivos bondade, amor, apreciação da beleza e excelência, honestidade e humor. Como usar bem esses pontos? Grande pergunta aí, Gustavo. Deixa eu te mostrar agora aqui esse slide que fala exatamente sobre como você vai usar isso, tá? Você precisa, como a nossa coach Deb falou, primeiro conhecer quais são esses pontos e depois você perceber como é que você usa esses pontos no seu dia a dia. E escreva a descrição dos seus 5 maiores pontos fortes e cole isso em um local que você sempre veja. A cada dia você vai escolher um ponto forte e vai focar nesse ponto forte. E vai perceber como é que você utilizou nas suas situações diárias. E no final do dia você vai escrever as maneiras específicas como você utilizou aquele ponto. Dá muito menos trabalho investir em seus pontos fortes do que tentar mudar seus pontos fracos. Eu estou chegando ao final. Na próxima semana, no dia 14, para aqueles que desejarem fazer um curso intensivo, nós vamos ter mais um momento com a Deb, e ela vai aprofundar muitas questões que foram aqui colocadas, vai trazer outras ferramentas, e essas ferramentas vão lhe ajudar a sair do ponto A para o ponto B, e você vai ter a oportunidade de fazer mais perguntas para ela e de traçar objetivos específicos para você durante esse semestre. Eu darei um suporte em mais 3 webinários. Esses webinários serão todos gravados e disponibilizados para quem quiser fazer esse curso intensivo. Como bônus, ao longo dos 6 próximos meses, aqueles que tiverem matriculados, eles terão uma tutoria, ser também um braço para ajudar você a sair do seu ponto A e obter o melhor semestre que você sempre quis, que você sempre sonhou, aplicando as técnicas que a Deb usa com os seus clientes e com os alunos também lá da Universidade de Harvard. Vamos fazer um grupo secreto no Facebook. Você vai ganhar qualidade, você vai aprender mais na sua profissão, seja odonto, medicina ou qualquer outro curso. Ter tempo para se divertir, ter mais felicidade, organizando um pouco melhor as ideias para que você tenha uma direção mais uniforme.
So one great job. This I'm impressed with your PowerPoints, and I'm so glad so many people are here. How I end every workshop that I do or coaching session is I ask people to come up with the three things, 1 to 3 things that they're taking away from the workshop. Okay, so and maybe people can post that or even email them to you, which is, something that they're taking from this, something that they learned. And the other thing that might be helpful is if people have any questions after this, to email them to you too, so we can know more for the workshop next week, what things would be particularly helpful, and I can design the presentation appropriately. Ela falou que costuma terminar os workshops dela perguntando o que é que você extraiu de melhor. 3 coisas que você extraiu de bom desse workshop. O sucesso deixa pistas. O sucesso deixa pistas. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Yeah, gotcha. So today is, what day are we in? Thursday, yes. So how I do this is tomorrow is Friday, pick one strength. Say for me it would be humor. And all day I study when do I use my humor. The next day I'll pick creativity. And I'll look at, how am I using my creativity today? The third, love. So that you just take one and you study it. And, it's actually very fun. And you notice how you're using your top strength. So that's what I encourage people to do. Ela está dizendo que todos os dias ela pega um ponto forte, tá? O humor. E aí, no começo do dia amanhã, ela vai ver como é que ela vai usar aquele ponto forte dela durante o dia. No outro dia, criatividade, e assim por diante. Então, não é algo para você fazer uma vez só. É algo para você fazer sempre. Ok? Respondida a pergunta. We have too many people writing here. Learning always, Renata Santos. Possibility to work my negative points. Well, I'll tell you. So positive psychology gets a bad name sometimes because people think it's the happy science and it's about smiley faces. So the important part is it's actually both. Okay, so yes, it is not just about working on your strengths. It is about working on your lesser strengths and being aware of them. But the important thing is we're just shifting to talk about strengths first, and it makes many people uncomfortable because it's new. A gente precisa focar mais nos pontos fortes, conhecer os nossos pontos menos fortes, e que muita gente acha que a psicologia positiva vai deixar todo mundo sempre com a carinha feliz e sorridente, mas que a gente vai ter os momentos de dificuldades. E que nesses momentos, focar nas coisas mais positivas terminam ajudando. Kindness is one of my top strengths. Now, if I'm too kind, if I'm too generous, that's a problem, right? Because I'm giving more to others, say, than I'm giving to myself. So any strength overused is a problem too. Super utilizar, acho que um ponto forte, ele pode, vamos dizer, prejudicar em outros. E aí você precisa equilibrar um pouco mais isso aí. E ela também tem a gentileza, kindness, como um dos pontos mais fortes. So 2 things. I want to thank Danielle for writing in English, and I'm going to try to learn Portuguese by next Thursday, so I'm going to try. Ok. Ela está dizendo que vai tentar ler em português na próxima quinta-feira, viu, pessoal? I have to thank you so much. We are learning a lot. And now it's my time to tell you, every time I talk to you, I learn a lot. And you are a very special person. Thank you for your time to be here with us, sharing your knowledge. My students will sleep very better today, I'm sure about that. And tomorrow it will be a different day for these students. Okay, for me, it's a special night. The first time that I talk online. Thank you so much.
you're quite welcome. You should be able to see my face smiling cheek to cheek. And I just have to say, I mean, talk about strengths. I can do my thing and it's easy and fun. I mean, I'm just so proud of you. You could figure out GoToWebinar, get it set up. So those are strengths, and we're going to be a good team. So I'm excited for both of us with your students to take over and improve the world. So I'm ready. Okay. Thank you very much. Okay. It was very good, this experience. Pessoal, Last question. How do I say goodbye in Portuguese? Como ela diz bye-bye em português? Tchau. Tchau. Oh, I know that. You can say tchau, or you can say até logo. Yeah. No, I'm going to stick with ciao. That's about as high as my language capacity is. Ok, Deb. Right. Pessoal, eu simplesmente agradeci aqui a Deb. Bye bye, Deb. Thank you very much. Yes. Eu agradeci aqui muito a ela, porque todas as vezes que eu falo com ela eu aprendo muito, ao longo quase de um mês ou mais que eu tenho trocado e-mails e Skypes e um monte de informação com Deb, tudo para disponibilizar isso para aqui, para a gente aprender técnicas que são testadas cientificamente, que podem nos levar de um ponto a outro. E ela gostou de ter visto que eu usei pela primeira vez esse negócio do webinar, e ela tem certeza que é muito bom trabalhar comigo, e gostou muito de vocês. Pessoal, na próxima semana, os próximos webinários, eles serão webinários voltados para um projeto de longo prazo, que você vai aplicar ao longo de 6 meses. Eu gostaria muito de fazer e oferecer isso gratuitamente, mas existem custos que a gente precisa arcar, precisamos arcar com o custo da nossa coach também. Então, para aqueles que se interessarem, tem aqui as informações de como vocês podem se inscrever. Então, manda um e-mail para mim, romerosouto@hotmail.com, dizendo eu quero me inscrever no curso intensivo para sair do meu ponto A e chegar no meu ponto B, utilizando essas ferramentas. Deixa eu falar agora sobre outros detalhes que são muito importantes. Qual é o custo disso daí? R$ 197, que você pode parcelar em até 6 vezes, ok? Nós vamos ter poucas vagas, porque vai haver um momento de tutoria, então nós teremos somente 30 vagas. Você tem até 30, a garantia é total. O meu interesse é disponibilizar isso para quem realmente quiser se aprofundar nesses tópicos, junto com Deb. Se você não gostar, depois da sua inscrição, você tem até 30 dias para receber todo o seu dinheiro de volta. Compromisso meu com você. As vagas são limitadas e muita gente me procura fora também desse webinário, nem todo mundo pôde participar. Se é do seu interesse, passa um e-mail para mim, dizendo, professor, eu quero me inscrever nesse curso intensivo. E aí, através do e-mail, com calma, eu vou lhe orientar sobre o processo de inscrição, a forma de pagamento, facilitar tudo que puder para você realizar a sua inscrição. Nosso próximo webinário é na próxima quinta-feira e as inscrições encerram na terça-feira, ok? Terça-feira a gente vai encerrar as inscrições. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para mim um e-mail, tá? romerosouto@hotmail.com, ou falem comigo através do Facebook. E eu acredito que o estudo transforma, eu acredito que nós podemos construir um futuro melhor para nós mesmos e, consequentemente, contribuir para um futuro melhor onde a gente estiver inserido. Forte abraço, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.